Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bíblia Talk. Hoje nós estamos estudando a lição de número 7, que traz como título A Antiga Aliança Apontava para Jesus Cristo. Na semana passada nós finalizamos o capítulo 7 e eu fiz o meu melhor para que você pudesse entender e identificar quem era realmente Melquisedeque. E nós entendemos que, novamente, o autor de Hebreus, ele estava tentando, de fato, ajudar aqueles crentes, aqueles judeus em Jesus Cristo. Porque esse livro, se você ainda não entendeu, esse livro ele está sendo direcionado aos hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são aqueles crentes em Jesus. E ele estava ensinando aqueles crentes de que Jesus ele é superior, que ele é maior de qualquer coisa que eles já aprenderam na lei ou no sacerdócio, nos rituais que eles praticavam. E uma das questões mais importantes que o autor ali da Carta aos Hebreus ele vai fazer é estabelecer, especialmente para aquele povo, para os judeus, que Jesus é maior, que Jesus é superior, que Jesus é melhor que qualquer sacerdote ou sistema sacerdotal. Para aquela audiência que ele estava escrevendo, para os judeus, tudo que eles souberam, tudo que eles aprenderam na vida, é que eles precisavam de um sacerdote para acessar a Deus. Tudo que eles precisavam para se redimir dos seus pecados eram sacrifícios que eram intermediados por sacerdotes. Então, quando surge essa nova informação de que Jesus, na cruz do Calvário, ele substituiu esse sistema sacerdotal e que o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário é válido de uma vez por todas, eles precisam entender que não é mais necessário fazer sacrifícios de animais. E isso é uma informação muito radical para aqueles judeus naquela época, porque o autor da Carta aos Hebreus ele está estabelecendo nesse momento para que eles não voltem atrás naquelas tradições que eles praticavam, que eles não abandonem a fé que eles estão vivendo agora em Cristo. Não voltem ao sistema religioso que vocês tinham no passado, porque Jesus é maior do que tudo aquilo que eles já fizeram na vida. Então o autor da Carta aos Hebreus ele está exortando, ele está incentivando aquele povo a se manterem firmes na fé, para que eles possam correr a corrida da fé, sabendo que eles estão servindo ao Senhor, que é melhor e superior a tudo aquilo que eles já experimentaram. E é justamente por isso que o autor da Carta aos Hebreus ele vai passar do capítulo 5 até o capítulo 9, dos 13 capítulos que compõem ali o livro de Hebreus, ele vai passar quase um terço do livro. Ele vai se dedicar a essa ideia, a esse tema, mostrando que o sacerdócio de Jesus ele é superior a qualquer sacerdote. E ele vai mostrar que Jesus ele substituiu de uma vez por todas o sacerdócio. E diante dessa imagem, desse quadro que o autor da Carta aos Hebreus ele está apresentando para o seu povo, e para nós que somos os leitores dessa carta no dia de hoje, é claro que os judeus teriam algumas respostas e algumas perguntas naturais concernente a esse assunto. Então, dentro da cabeça de um judeu daquela época, o que ele poderia estar pensando quando ele recebe essa carta ou quando ele escuta essa mensagem que o autor da Carta aos Hebreus ele está trazendo, ele vai pensar, puxa vida, mas tudo que eu soube a vida inteira de como se achegar a Deus é através de um sacerdote, e tudo que eu sempre soube sobre sacrifícios era com a assistência de um sacerdote. E esses sacerdotes que nós temos, eles não podem ser qualquer sacerdote. Eles precisam ser um sacerdote da linhagem de Levi. Eles têm que ser da tribo de Levi. E você está aí me dizendo, você está me dizendo através dessa carta que Jesus substituiu todo esse sistema sacerdotal. E Jesus nem sequer é da tribo de Levi, porque Jesus, na verdade, ele é da tribo de Judá. E sobre a tribo de Judá, Moisés nunca falou nada sobre o sistema sacerdotal, como intermediários desse sistema sacerdotal. A única tribo que tinha essa responsabilidade era a tribo de Levi. Então esses são alguns pontos, resumidamente, da nossa aula da semana passada. Que o sacerdócio de Jesus, ele precede, ele transcende qualquer sistema sacerdotal terrestre, e que Jesus ele já existia antes do sacerdócio ser estabelecido aqui entre os homens, e que ele é maior do que qualquer sacerdote entre os homens. E como parte da sua argumentação, o autor da Carta aos Hebreus ele vai fazer referência a Melquisedeque, e nós falamos excessivamente sobre esse assunto na semana passada. Nós vemos que Melquisedeque ele aparece pela primeira vez em Gênesis 14 e depois ele fica 1000 anos sem aparecer. E lá em Salmo 110, Davi vai falar sobre ele novamente. E depois nós não escutamos mais nada sobre o Melquisedeque nos livros da Bíblia. E 1000 anos depois, o autor da Carta aos Hebreus, ele vai falar novamente sobre Melquisedeque, quem realmente Melquisedeque é. Nós aprendemos que o nome Melquisedeque, ele significa rei de justiça, e ele também é rei de Salém, e rei de Salém significa rei da paz. Melquisedeque ele não tem genealogia,
Ele não tem pai, ele não tem mãe, pelo menos registrado nas Escrituras Sagradas. Você vai ver que ele oferece pão e vinho para Abraão quando eles se encontraram lá em Gênesis 14. Abraão dá o dízimo de tudo para ele. Então, se nós juntarmos todas essas evidências, tudo que nós temos sobre Melquisedeque, eu acho que o melhor argumento que nós podemos fazer é que Melquisedeque, no mínimo, ele precisa ser realmente um tipo de Cristo, uma tipologia de Cristo. De qualquer forma, o ponto principal que o autor da Carta aos Hebreus está fazendo aqui é que Jesus transcende o sacerdócio levítico porque ele é de uma ordem sacerdotal superior, a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque, ele aparece para Abraão. Levi, ele só vem como bisneto de Abraão. E esse sistema sacerdotal levítico, nós não precisamos mais passar por ele para chegar até Deus. Porque Jesus, ele morreu na cruz. E ele é o único a quem nós devemos procurar, quem nós devemos passar para que nós possamos nos achegar a Deus. Então, o autor da Carta aos Hebreus, ele vai desenvolver sobre esse tema, sobre o sacerdócio de Jesus. E ele vai usar os capítulos 5 até o capítulo 9 falando sobre esse conceito. E nós estamos no capítulo 8 e o capítulo 8 vai fazer essa mesma abordagem, esse mesmo conceito que nós já começamos a ver ali na semana passada. Então vamos lá? O versículo do dia diz assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus, capítulo 8, no verso 5. A verdade aplicada da nossa lição de hoje diz assim: a antiga aliança apontava para a obra sacrificial de Jesus Cristo. Diferente das outras lições, eu gostaria de passar um pouquinho mais de tempo nesse texto de referência de hoje, e o texto de referência está em Hebreus capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6. E esse capítulo 8 é basicamente tudo isso que nós já falamos até agora nesse vídeo. E eu gostaria de fazer a leitura desse texto de referência aqui com você, e depois nós vamos passar versículo por versículo, tentando entender o que o autor aqui está trazendo para mim e para você nessa lição de hoje. Então o versículo 1 diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade no céu. Versículo 2. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Versículo 3. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Versículo 4. Se ele tivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existiam aqueles que apresentavam as ofertas prescritas pela lei. Versículo 5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então esse texto é um texto muito interessante e nós precisamos passar um tempo nele, porque tem muita coisa aqui nesses 6 versos que nós acabamos de ler em Hebreus capítulo 8, do versículo 1 ao 6. E a primeira coisa que eu quero apontar aqui para você nesse texto que a gente leu é que ele menciona no versículo 1 que nós temos de fato um sumo sacerdote, que é Jesus, e que ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus. E um ponto muito interessante aqui nesse versículo 1 é que nenhum sacerdote terreno, nenhum sacerdote do sistema judaico, ele jamais pôde sentar durante o seu trabalho. E a verdade é que não existia nenhuma cadeira, nenhum sofá, nenhum banco que o sacerdote ele pudesse se sentar ali no templo do Senhor. Porque o dever do sacerdote, ele nunca acabava. O dever do sacerdote, ele nunca estava completo. Somente Jesus, como sumo sacerdote, conseguiu se sentar à direita da majestade. Então, em outras palavras, quando Jesus ele ressuscitou dos mortos, então ele sobe novamente aos céus. E a Bíblia diz que ele agora está assentado à direita do Deus Pai. E ele vive eternamente nessa posição, para interceder por mim e por você. E a razão pela qual ele está assentado é simplesmente uma, porque a obra dele, a obra de Jesus, ela está completa. O trabalho de Jesus está terminado e não tem mais nada que ele possa fazer para melhorar o trabalho que ele já fez. Então, novamente, o escritor da Carta aos Hebreus, ele está estabelecendo aqui, já de começo nesse capítulo 8,
que nós temos um sumo sacerdote. E Jesus é esse sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele substituiu todos os outros sacerdotes. Ele mostra para mim e para você que agora Jesus ele é suficiente. Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou o preço por todos nós. Então nós temos um sumo sacerdote que se assentou e ele serve no santuário. Um outro ponto muito interessante desse texto de referência é que no versículo 2 ele diz que nós temos um verdadeiro tabernáculo estabelecido pelo Senhor e não pelos homens. E isso é muito interessante porque existem duas palavras que são usadas na Bíblia para descrever o santuário de Deus. Nós vemos na Bíblia a menção do tabernáculo de Deus e nós vemos também na Bíblia a menção do templo de Deus. As instruções do tabernáculo de Deus foi a primeira dada das duas instruções dadas a Moisés por Deus, que nós podemos ver lá em Êxodo capítulo 25, capítulo 26 e no capítulo 27. E essa foi a primeira vez que um santuário foi construído para o nosso Deus. Mas esse santuário, ele era um santuário temporário. A gente pode chamar ele de um santuário móvel. Era uma tenda que eles montavam durante as andanças deles, lá no deserto, na península do Sinai, lá no Egito. E era um lugar onde eles poderiam adorar o Senhor. E era basicamente uma tenda glorificada. Uma tenda ungida, como a gente poderia dizer nos dias de hoje. E todas as especificações dessa tenda, todos os detalhes, todos os utensílios, tudo isso foi dado por Deus a Moisés e construído de acordo com aquilo que Deus tinha pedido para Moisés, daquilo que Deus tinha mostrado para Moisés. Só que esse tabernáculo, eventualmente, ele acabou sendo substituído pelo templo. E então agora a Bíblia diz que Davi, o rei Davi, ele tinha no coração dele o propósito de construir o santuário permanente do Senhor. Só que Deus disse a Davi, olha, eu vejo que o seu coração tem uma boa intenção, que você realmente quer fazer esse templo para mim, mas você tem as mãos manchadas de sangue. Davi era um guerreiro, Davi era um homem de guerra, e pelas mãos de Davi terem derramado sangue, Deus não permitiu que Davi construísse aquele templo. Mas Deus disse que o seu filho, que o filho de Davi faria isso. Então assim, Salomão, o filho de Davi, ele constrói o templo de Deus. E as especificações para construir aquele templo foram dadas por Davi. E Davi entregou para Salomão os desenhos, a planta daquele lugar. E então Salomão construiu o templo de Deus. E esse templo que Salomão construiu, ele ficou lá em Jerusalém, desde os tempos de Salomão, que foi por volta de 900 a.C., até 70 depois de Cristo. E em 70 depois de Cristo, esse templo de Salomão ele acaba sendo completamente destruído por Tito Vespasiano e o exército romano. Então existe esse tabernáculo que primeiro foi dado a Moisés em torno de 1450 a.C. e mais tarde nós vemos então a construção do templo de Salomão. E esse templo de Salomão foi aquilo que substituiu o santuário temporário. E a razão pela qual eu estou falando disso nessa lição é porque o escritor aos Hebreus, ele está falando agora sobre o tabernáculo. E ele diz que esse tabernáculo ele existe no céu. E ele vai dizer que esse tabernáculo é o verdadeiro. E é interessantíssimo se você perceber aqui no versículo 5, que o escritor da carta aos Hebreus ele está dizendo que eles servem, e ele fala isso se referindo aos sacerdotes terrenos, e ele fala que eles servem num santuário, que é uma cópia, que é uma sombra do que existe no céu. Então nós precisamos prestar muita atenção no que o autor da carta aos Hebreus ele está dizendo aqui para mim e para você. Essa informação ela pode ser uma novidade para muitas pessoas que já seguem a Cristo há muitos anos. Ele está dizendo aqui com todas as palavras que existe no céu um tabernáculo, que nesse tabernáculo existe um santuário e que existe um trono de Deus. É isso que ele está mostrando para mim e para você aqui no versículo 5. E ele está dizendo que quando Deus dá as especificações desse projeto para Moisés, para que Moisés construísse esse tabernáculo, que é o que nós podemos ver lá em Êxodo no capítulo 25 a 27, ele estava dando as instruções para que ele fizesse uma réplica exata daquilo que existia no céu. As mesmas especificações. E isso é algo muito importante, porque Deus ele está tentando se comunicar, ele está tentando nos mostrar como funciona a expiação e todo o processo para que nós possamos nos achegar até ele. O escritor da carta aos Hebreus, ele vai falar sobre como esses sacerdotes terrenos, eles entrariam nesse tabernáculo terreno e eles fariam a expiação dos pecados do povo. Mas em contraste com isso, nós temos um sumo sacerdote que subiu ao céu, voltou ao céu, e ele não foi lá através do sangue de animais, mas ele foi lá através do seu próprio sangue. Ele fez a expiação pelos nossos pecados no tabernáculo do céu. Então há uma coisa muito bonita acontecendo aqui nesse versículo 5. Nós vemos como se fosse uma imagem espelhada de algo acontecendo aqui na terra,
que também está acontecendo no céu. Só que o que acontece no céu acontece num grau muito superior. E é justamente por isso que quando nós lemos o versículo 6, nós vemos que Jesus ele recebeu um ministério que é superior. Então esse é um tipo de linguagem que o autor da Carta aos Hebreus ele vai usar muito, a linguagem superlativa. Ele vai dizer que é bom, ele vai dizer que é melhor, ele vai dizer que é superior toda vez que ele estiver se referindo a Jesus Cristo. E agora aqui no capítulo 8, no verso 6, se referindo a essa aliança da qual Jesus é o mediador. Eu tenho certeza que muitas pessoas sabem e entendem do que nós estamos falando, mas eu quero ter certeza de que nós estamos todos na mesma página quando nós falamos sobre a antiga aliança e sobre a nova aliança. Porque é justamente por isso que a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. É a mesma palavra, a antiga aliança, a nova aliança, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E é como parte do argumento que o escritor aqui da Carta aos Hebreus ele está estabelecendo o motivo pelo qual nós podemos entender a nossa salvação, que ela está segura em Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele substituiu o sistema terreno. E o autor da Carta aos Hebreus ele vai continuar fazendo o ponto de que Jesus é o mediador de uma aliança melhor. Por quê? Porque é a nova aliança. Então eu gostaria de pegar apenas um momento, alguns minutos desse vídeo, para que a gente possa rapidamente fazer um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. E eu quero falar apenas de alguns pontos. Tem vários pontos, mas eu quero falar de alguns pontos específicos que para mim acaba distinguindo a nova aliança e o porquê ela é melhor a antiga aliança. Então a velha aliança, ela era baseada na lei e na fidelidade do homem. Era um sistema de regras e regulamentos e você fazia parte desse sistema, dessa aliança, se você fosse fiel e se você obedecesse todas as regras daquele regulamento. Já na nova aliança, ela é baseada na graça e na fidelidade de Deus. A nova aliança, ela não depende do nosso desempenho individual, mas ela se baseia no que Deus fez por nós. Ela se baseia na fidelidade de Deus. Além disso, nós vemos que Moisés, ele era o mediador da antiga aliança. E já na nova aliança, nós vemos que Jesus é o mediador. Então a lei ela foi introduzida a Moisés por Deus. E assim Moisés ele se torna o mediador entre Deus e os homens em relação àqueles mandamentos que ele tinha recebido. Já na nova aliança, Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Ele é quem intercede por mim e por você. É Ele quem pagou o preço para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus. Ele é quem morreu pelos nossos pecados. E falando sobre morte, nós lembramos da morte de Jesus Cristo. E nós lembramos da antiga aliança, onde envolvia o sacrifício regular de animais. Já na nova aliança, envolve apenas um sacrifício único e perfeito, que foi o sacrifício de Jesus. E é justamente por isso que Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, ele vai se referir a Jesus, ele vai apresentar Jesus como sendo nosso Cordeiro Pascual. E pelo mesmo motivo, João Batista, quando ele vê Jesus se aproximando dele para ser batizado nas águas, ele diz aquelas palavras que ficam na cabeça de todo crente: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele era o sacrifício perfeito e ele substituiria todos aqueles outros sacrifícios de animais de uma vez por todas. E uma coisa muito interessante sobre a antiga aliança é que a expiação dos pecados ela era temporária. E já na nova aliança nós vemos que a expiação dos pecados ela é permanente. Isso significa que Jesus não precisa ficar morrendo todos os dias para perdoar os meus e os seus pecados. Ele morreu de uma vez por todas e nós estamos eternamente perdoados através de Jesus Cristo. Então, na antiga aliança, você precisava voltar continuamente com o seu sacrifício animal. E o sumo sacerdote ele teria também que oferecer um sacrifício uma vez por ano pelo pecado de toda a nação. E isso no calendário judaico é chamado de Yom Kippur, que é o dia da expiação, ano após ano, em que o sumo sacerdote, quando o templo ainda estava de pé, e antes disso, antes do templo, lá no tabernáculo, ele entraria atrás das cortinas, no Santo dos Santos, e ele ofereceria o sangue de um animal, em nome dos seus próprios pecados primeiro, e depois pelos pecados da nação, para fazer a expiação, mas ele precisava fazer isso ano após ano. Então o que o autor da Carta aos Hebreus ele está tentando dizer é: pessoal, vocês não precisam mais arrastar os seus cordeiros aí no templo, porque o Cordeiro perfeito ele já morreu na cruz do Calvário, pagou pelos meus e pelos seus pecados. Tudo bem até aqui? Eu acho que eu acabei me empolgando demais aqui com o texto de referência e acabei falando demais.
mas eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Então, assim, nós vamos ao primeiro tópico dessa lição que traz como título a lei como aliança entre Deus e o povo. Então nós vemos que em hebraico, lei, ela é traduzida por Torá. E essa definição dessa palavra acaba dando para mim e para você uma perspectiva muito mais ampla sobre o papel dessas instruções na vida dos israelitas. Não sei se você sabe, mas a Torá ela é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esses 5 livros, eles são considerados a espinha dorsal na vida religiosa e social de Israel. E o ponto central da Torá é os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos na Torá? É muito mais do que um conjunto de regras. Ele é um resumo dos princípios éticos e religiosos fundamentais que são destinados ali para guiar o povo de Israel. Então a Torá ela não molda apenas a conduta daquele povo, mas ela também servia como um molde, como uma guia na relação daquele povo israelita com o seu Deus. E nós vamos entender também, através da palavra, que a obediência a essas leis que estavam ali na Torá, elas eram muito mais do que um dever, mas eles usavam aquelas leis como um ato de demonstração da fidelidade deles a Deus. Mas a pergunta que não quer calar é como essas leis ficam com a chegada de Jesus. Alguns podem até pensar que Jesus ele veio para destruir, para abolir essas leis. Só que a grande realidade é que Jesus mesmo afirmou que ele não veio para abolir, para destruir, para desfazer as leis, mas ele veio para cumprir essas leis. E eu acho que isso é muito interessante porque num primeiro momento você pode pensar que Jesus ele iria seguir as leis, mas num segundo momento, quando você entende a obra de Cristo, daquilo que ele diz que ele veio cumprir a lei, nós vemos que ele, no final da sua vida, quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, ele realmente cumpriu a lei no seu próprio corpo. Então essa afirmação de Jesus, ela não apenas reafirma a relevância da Torá, mas ela também prepara o terreno para que nós possamos entender e compreender o contexto da nova aliança. Então, o pacto que acontece ali no Sinai, ele não é apenas uma simples formalidade. Aquele pacto foi uma extensão das promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, os grandes patriarcas da Bíblia. E esse pacto, ele representa um compromisso recíproco entre Deus e o povo de Israel. Conforme descrito lá em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos decorrentes a esse pacto, elas estariam diretamente atreladas a essa obediência, a essas leis divinas. E a desobediência, por outro lado, iria acarretar em severas consequências, o que demonstra para mim e para você a natureza condicional e séria desse pacto que foi estabelecido. Então, quando nós analisamos as leis e a antiga aliança, nós vemos como elas foram muito importantes no Antigo Testamento e elas tiveram uma função fundamental que definiram ali e moldaram o relacionamento entre Deus e o povo escolhido. E como nós falamos na lição anterior, nós vemos que as leis que foram estabelecidas, elas nunca salvaram ninguém, mas pelo contrário, elas serviam de um espelho para que nós pudéssemos ver e enxergar a nossa necessidade de um Salvador, a nossa necessidade de alcançarmos uma salvação. E a salvação ela só pode ser garantida através da graça que nós recebemos de Deus, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição, que traz como título o tabernáculo. Então nós já falamos aqui nessa lição que durante o período de peregrinação do povo israelita ali no deserto, quando eles saíram do Egito, o tabernáculo ele servia como um local de adoração móvel, onde eles podiam desmontar e montar novamente em uma outra localidade onde eles estivessem. E era de uma certa forma o centro espiritual daquele povo, onde eles podiam manter a sua relação com Deus por meio dos seus sacrifícios e daqueles rituais que eles faziam. E a estrutura desse tabernáculo era uma grande tenda que foi elaborada com os materiais específicos que Deus ordenou. E dentro dessa tenda tinham vários utensílios sagrados, e esses utensílios, cada um deles tinha um símbolo e uma função particular. Lá nós tínhamos o altar do incenso. Esse altar do incenso ele era utilizado para queimar incenso. O que isso significa? O que isso simbolizava? Isso simbolizava as orações do povo subindo a Deus. Lá dentro do tabernáculo também tinha uma mesa. Essa mesa era a mesa dos pães da proposição. E ela continha ali 2 fileiras de pães. E esses pães eles representavam a provisão de Deus para as 12 tribos de Israel. Dentro da tenda também tinha o candelabro. Esse candelabro ele servia para iluminar o interior do tabernáculo. E ele servia também para simbolizar a luz de Deus entre o seu povo. Lá dentro do tabernáculo nós tínhamos também uma bacia, e ela simbolizava a necessidade de limpeza espiritual e física para realizar o serviço sacerdotal.
No tabernáculo nós também tínhamos o altar do holocausto. Esse local era onde eles realizavam os sacrifícios dos animais, que era o ritual que eles faziam para a expiação dos pecados. E por último, e não menos importante, nós tínhamos também lá a Arca da Aliança. E com certeza esse é o objeto mais valioso que eles tinham ali dentro do tabernáculo. E dentro da Arca da Aliança estava ali os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. Ali dentro também tinha a vara de Arão que floresceu. E também tinha um pote de ouro com o maná. E aqui na lição, em paralelo a esse santuário terrestre, nós somos também apresentados a esse santuário celestial. Porque com a vinda de Jesus, ocorre uma transição de foco. Antes eles estavam focados no tabernáculo terrestre. Agora nós estamos sendo apresentados a um tabernáculo superior, ao tabernáculo celestial. Porque Jesus, como nosso sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não entra num santuário comum feito por mãos de homens, mas ele entra no próprio céu, na presença direta de Deus. E diferente dos sacrifícios de animais que aconteciam ali no Antigo Testamento, que precisavam ser repetidos, o sacrifício de Jesus, ele foi um único sacrifício e completo. Jesus, ele ofereceu o seu próprio sangue. Ele não ofereceu sangue de animais. E por causa disso, ele garantiu uma redenção eterna para toda a humanidade. E aqui nós vemos essa dualidade que é linda em Jesus Cristo. E isso significa que Jesus, ele não apenas atuou como sacerdote, mas ele também atuou como sendo o próprio sacrifício. E isso acaba cumprindo as profecias e o simbolismo que todo aquele tabernáculo tinha. Então os sacrifícios que aconteciam ali no tabernáculo, eles são vistos como uma sombra dos eventos que seriam plenamente revelados através de Cristo. Porque a morte expiatória de Jesus, ela é a realização definitiva do que os sacrifícios tentavam fazer, a purificação dos pecados e a restauração da relação entre Deus e a humanidade. E esse entendimento do tabernáculo e o seu cumprimento em Jesus Cristo é o ponto central da nossa teologia cristã, porque Jesus Cristo, ele conecta essas práticas do Antigo Testamento com as nossas crenças do Novo Testamento sobre essa perspectiva de salvação e mediação entre Deus e os homens. E assim nós vamos ao terceiro tópico dessa lição, que traz como título a Arca da Aliança e a presença de Deus. Nós temos várias réplicas da Arca da Aliança por aí. Tenho certeza que você já viu uma Arca da Aliança. Eu posso até colocar aqui no vídeo para que você veja como era a Arca da Aliança. Mas na minha concepção, eu tenho certeza que a Arca da Aliança deveria ser a coisa mais linda que alguém pode ver na vida. A arca original, aquela que existia ali dentro do tabernáculo, ela deveria ser a coisa mais incrível que alguém pode ver na vida. A Bíblia diz que ela era feita de madeira de acácia e ela era totalmente revestida em ouro puro. E isso simbolizava não apenas a sua sacralidade, mas também nos mostrava a importância desses materiais que foram usados na construção. Dentro dessa arca, como nós falamos no tópico anterior, estavam objetos de muito valor espiritual. Nós tínhamos ali as tábuas dos 10 mandamentos, que foram entregues diretamente por Deus a Moisés. Nós tínhamos também ali dentro uma porção de maná, o alimento que Deus forneceu para o povo durante a travessia no deserto. E tinha ali também dentro da arca a vara de Arão, aquela que floresceu milagrosamente, mostrando a autoridade de Deus. Cada item dentro dessa arca tinha um significado profundo. E esses objetos, eles representavam os fundamentos do pacto que Deus tinha feito com o seu povo, com o povo de Israel. Ali dentro da arca, então, estava representada a lei, com os 10 mandamentos. Tinha ali a representação do sustento que Deus forneceu para o seu povo, com o maná. E tinha também a vara de Arão, que mostrava ali a liderança legítima. Já a tampa da arca, ela é conhecida como propiciatório, e ela evidentemente era de ouro puro, e em cima dela tinham 2 querubins que decoravam essa tampa. E essas figuras angelicais com asas estendidas em direção um ao outro, elas formavam uma espécie de espaço sagrado. Então, no coração da tradição israelita, nós vemos que eles têm ali o dia da expiação, que é um ponto que a gente já tocou nessa lição de hoje. O sumo sacerdote, ele aspergia o sangue daquele animal que tinha sido sacrificado, e ele aspergia esse sangue ali em cima daquela tampa do propiciatório. E isso era o ritual que eles faziam para a purificação dos pecados do povo de Deus. E esse ritual, que acontecia uma vez por ano, ele acaba ressaltando a importância da Arca da Aliança naquele local. Aquele lugar onde a Arca da Aliança estava era o ponto central, onde o céu e a terra
eles se uniam literalmente. Então, quando nós avançamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar uma nova forma de Deus habitar entre o seu povo, que é justamente através do seu Filho Jesus Cristo. E o Evangelho de João ele vai afirmar isso para a gente, demonstrando que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E essa conexão entre a Arca da Aliança e Jesus, ela não é simplesmente simbólica. Ela indica que a presença física de Deus, que antes estava ali confinada na Arca, agora estava se manifestando de uma maneira muito mais íntima e pessoal através de Jesus. Então, com a vinda de Jesus, Deus não apenas se fez presente novamente entre o seu povo, mas ele também estabelece uma nova aliança. E essa nova aliança ela é caracterizada não mais pelos rituais e pelos sacrifícios de animais, mas pelo próprio sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esse gesto de Jesus acaba cumprindo as profecias do Antigo Testamento e introduz para mim e para você uma nova forma de redenção que é acessível a todos os moradores da terra. E muito diferente daquela expiação temporária que eles faziam ali em cima da Arca da Aliança. O sacrifício de Jesus Cristo, ele oferece uma redenção eterna e incondicional para todos aqueles que se achegam até ele. Então, compreender e entender a Arca da Aliança, ela permite que eu e você, nós tenhamos uma visão mais ampla sobre a presença de Deus entre o seu povo. Então, a Arca da Aliança, entrelaçada com a missão de Cristo, acaba criando esse vínculo poderoso que se estende desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que acaba ressaltando para mim e para você o plano divino de Deus de salvação e o desejo de Deus de ter uma relação constante com a humanidade. Então, o que nós podemos entender dessa lição de hoje? Nós podemos entender que o sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele apontava diretamente para a obra de Jesus Cristo. E eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas nesse vídeo de hoje. E se Deus quiser, eu te vejo no próximo vídeo.